Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo do espaço geográfico africano. E na aula de hoje vamos tratar dos aspectos históricos do continente. Então, evidentemente que a África tem uma história muito longa, muito rica, que remonta lá às civilizações mais antigas da história da humanidade se encontram no continente africano, como a civilização egípcia, dentre outras muito ricas. Mas precisamos traçar aqui um divisor de águas que são fatos que vão ter uma repercussão muito grande no continente. Vamos começar falando do imperialismo europeu, que se deu a partir do século XV. O que é o imperialismo? Imperialismo é um país ou um determinado território impor a sua vontade sobre outro território, outros povos. Basicamente é colonizar de uma forma a explorar um outro território, a impor certas relações econômicas que são desvantajosas para esse território que está sendo ocupado, dominado, colonizado. Então, o imperialismo europeu, sem sombra de dúvidas, é um divisor de águas na história do continente africano. Então, nos séculos 16 e 17, a África foi fornecedora de mão de obra escrava. Nesse momento, os países europeus principais, não estou falando de todos os países europeus, principalmente Portugal, Espanha, França, Reino Unido, e num primeiro momento esses quatro são os principais. Eles tinham colônias na América, e nesse momento não era interessante dominar, ocupar, colonizar também a África. Então a África nesse momento servia apenas como fornecedora de mão de obra escrava para ir para a América, trabalhar nas lavouras de café, cana, cacau. Nos séculos 18 e 19, com o advento da Revolução Industrial, uma das revoluções mais importantes na história da humanidade, ela, a África, tornou-se fonte de matéria-prima e mercado consumidor para os produtos industriais. Então, nesse momento, lá na Europa, com a Revolução Industrial, que era produzir mais mercadoria em menor tempo, os europeus precisavam de duas coisas: mercado consumidor para para consumir todas essas mercadorias e matéria-prima para produzir essas mercadorias. Matéria-prima como algodão, por exemplo, que ia ser transformado em tecido na indústria têxtil lá da Inglaterra. Então, quanto mais mercado consumidor, melhor. E aí, nesse momento, os países europeus eles se lançam sobre a África, para dividir a África entre si, para aqueles territórios ocupados servirem como mercado consumidor e fonte de matéria-prima. Matéria-prima, produtos da agricultura, da pecuária, do extrativismo, para alimentar as indústrias. E aí, em 1885, final de 1884, início de 1885, nós temos o chamado Congresso ou Conferência de Berlim, em que as principais potências europeias vão dividir a África entre eles. E por fim, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, há a descolonização da África, ou seja, os países europeus, enfraquecidos pelas duas grandes guerras mundiais, eles simplesmente abandonam o continente africano, deixando os diversos territórios sem nenhuma estrutura administrativa, burocrática, enfim, abandonam de forma rápida e cruel a África, o que foi também é uma das principais causas, entre outras, dos conflitos que tivemos no continente africano, pois não teve uma transição. Simplesmente saíram e deixaram os territórios ao Deus dará, em que os diversos povos ali entraram em conflito pelo poder. Então,
num primeiro momento, a África ela é fonte de mão de obra escrava para a América. Cabe salientar que eram os próprios africanos que, em disputa, em conflito com outros povos africanos, escravizavam esses vencidos e vendiam para os europeus. Os europeus traziam mercadorias, como roupas, bebidas, e trocavam por pessoas, por seres humanos que vinham trabalhar como escravos na América. E na América se produziam especiarias que vinham para a Europa ser transformado em produtos que vinham para a África ser trocados por pessoas. Aqui é importante também tratarmos sobre a influência, a contribuição cultural que a África trouxe para o Brasil. A população, a cultura da sociedade brasileira se deu do encontro desses três principais grandes grupos, os negros africanos, com os indígenas que no Brasil já estavam e os brancos europeus. Então, nós trazemos aí a influência cultural de povos da África no Brasil em palavras, na culinária, na arte, na dança, enfim, em muitos ramos há a influência africana na cultura brasileira. Aqui imagem da chamada Conferência de Berlim, em que os europeus, as principais potências europeias, vão dividir a África entre elas, igual a gente divide um bolo. Aí a partilha da África, os principais países a terem pedaços, porções da África são França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, são os principais. Então, mostrando aí a África em 1870 e a África em 1895. Praticamente todo o continente já pertencia ou à França, ou ao Reino Unido, ou a Portugal. Aí uma charge sobre a Conferência de Berlim. Mostrando aí as principais potências europeias dividindo o continente africano. Para quê? Para explorarem esses territórios, para que os povos sejam o mercado consumidor das mercadorias e que esses territórios africanos sirvam como fonte de matéria-prima. E aí é evidente que a cultura europeia vai ser trazida em grande parte para a África. Na porção norte não houve tanto a influência cultural europeia, porque já tinha ali muito forte a influência árabe. Mas em grandes porções do continente africano vão predominar línguas europeias, o cristianismo também. Em muitos países, se uma língua europeia não é a primeira, é a segunda mais falada, por exemplo. E também religiões. O cristianismo vai estar presente em grande parte da África, principalmente na chamada África subsaariana, ao sul do deserto do Saara. Tanto o cristianismo católico, quanto protestante, quanto ortodoxo, se formos observar aqui na legenda, estão presentes na África. Aqui, o catolicismo, em verde o protestantismo, em amarelo o catolicismo ortodoxo. Aqui já estamos tratando da descolonização da África, quando os países europeus, simplesmente enfraquecidos pela guerra, deixam o continente africano de uma forma rápida, cruel, sem uma transição, levando da África toda a estrutura burocrática administrativa que eles deixaram. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, os países africanos eles começam a conseguir suas independências. Não podemos deixar de falar do apartheid, porque quando o colonizador europeu chegou ao continente africano,
ele criou um sistema de segregação, de separação de negros e brancos. Não conviviam em grande parte, não foram todos, mas em grande parte houve aí a segregação racial. E na África do Sul ganhou o nome de apartheid. E dois nomes aí vão se destacar na luta contra esse sistema: o líder religioso Desmond Tutu e Nelson Mandela. Então, o apartheid era isso, esse sistema de segregação racial, em que havia bairro de branco, bairro de negro, até mesmo banco de sentar, banco, havia banco de pessoas para pessoas brancas, banco para pessoas negras, enfim. Na África do Sul, esse sistema começou a ruir em 1994, a partir de muitos protestos da ONU, de instituições internacionais de direitos humanos. Aí os dois nomes que se destacaram na luta contra o apartheid na África do Sul. E agora vamos tratar dos conflitos no continente africano. São muitos conflitos, muitas guerras, principalmente guerras civis. O que é uma guerra civil? É uma guerra que não é de um país contra outro, das forças armadas de um país contra as forças armadas de outro país. A guerra civil é trágica porque são povos dentro do mesmo país, muitas vezes sem instrução militar, se matando. Então, nós temos aí vários conflitos, principalmente guerras civis. Vamos observar aí no mapa. Temos a chamada Primavera Árabe, principalmente na porção norte. Primavera Árabe foi recentemente um conjunto de protestos, manifestações, revoluções contra regimes ditatoriais. A população foi para a rua. Em alguns países, os ditadores caíram. A população pedindo democracia, pedindo mais liberdade, mais transparência, protestando contra o desemprego. E temos muitas guerras civis e também guerras entre países. O que predominam são guerras civis. Aí o mapa dos conflitos: guerra civil, altos índices de violência interna, movimento separatista, fundamentalismo religioso, que também é uma fonte de conflito. Quais são as causas dos conflitos? Primeiro, não podemos deixar de citar as causas sociais que levam as pessoas a se lançarem num conflito. A falta de instrução, a pobreza, a miséria são elementos importantes para o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é uma causa importante de conflitos na África. O fundamentalismo islâmico, principalmente. Há em vários países conflitos, como no Sudão, entre muçulmanos e cristãos. Disputas pelo poder, como eu disse, quando os europeus saíram do continente africano, dentro das fronteiras ali que foram criadas, tinham vários povos. Esses povos começaram a brigar pelo poder. Então, houve ali uma disputa pelo poder, aproveitando-se das rivalidades étnicas. Ou seja, dentro de um mesmo país africano, dentro das fronteiras que foram feitas pelos europeus, essas fronteiras foram mantidas, só que haviam ali vários grupos étnicos ou povos que passaram a disputar, a brigar pelo poder. E também não podemos deixar de citar governos ditatoriais, líderes corruptos, sanguinários, que querem se perpetuar no poder a todo custo. Então, sim, a Europa ela contribuiu muito para os conflitos que temos na África hoje, mas também há hoje ditadores africanos também. Então, é preciso dizer, a África hoje tem que ter, os países africanos têm que ter ciência de que precisam não mais ficar olhando para o passado, mas a partir desse momento ter ciência do seu próprio destino. Evidente que os europeus contribuíram muito para os conflitos africanos. Muito. Por exemplo,
Ruanda, que foi colônia belga, tinham esses dois principais grupos étnicos em Ruanda, os Tutsis e os Hutus. Então, o colonizador belga ele dava privilégios para um e discriminava mais os outros. Isso causou uma revolta muito grande no povo Hutu. Então, quando o colonizador foi embora, esse ódio extrapolou. Tivemos em Ruanda um dos principais genocídios do mundo. Então, se formos observar a divisão política que os europeus criaram, não respeita a divisão étnica. Muitos povos rivais, tribos, etnias rivais ficaram dentro do mesmo território e etnias que tinham certa relação, tinham um tronco cultural comum, foram separadas em outro país. Temos aí a questão do Saara Ocidental, também uma influência europeia. O Saara Ocidental pertencia à Espanha. Quando os espanhóis foram embora, deixaram o Marrocos e a Mauritânia dominando o país. E até hoje o Saara Ocidental luta para se libertar do domínio marroquino. Aí a chamada Primavera Árabe, como a gente já tratou, uma série de protestos, manifestações contra a ditadura, contra o regime autoritário, contra a falta de liberdade que existe. Aí temos também, para contribuir com os conflitos, os maiores exportadores de armas para o continente africano. Temos um filme muito bom chamado O Senhor das Armas, que mostra muito bem as armas desses países sendo entregues a líderes africanos, armas essas que vão ser utilizadas nas guerras civis. E, por fim, uma tragédia também, que é utilizar crianças nesses conflitos. São as chamadas crianças soldado. Então, assim nós terminamos essa parte do estudo do continente africano, que são os aspectos históricos.